Ai, caramba, agora vamos, hein? Estreou agora? Vai. Estreou agora. Passa, para de rir. Usam muitas hashtags contra o racismo, contra o... Racismo, não. Racismo. Fica quietinho. Qual é a pergunta mesmo que eu esqueci? Jornalismo gosta de sangue. Ai, lá vem ele. Enforcaram aqui, ó. Parça, você já esgotou sua cota de implicância. Chora. Você quer sair daqui às 6h30, né? Você cumpriu suas promessas de ano novo? Eu não faço promessa para ano novo. O que 2022 trouxe de melhor? 2 coisas, pelo menos, de boa. A Alemanha ser eliminada da Copa e o Bolsonaro perder a eleição. E o que 2022 trouxe de pior? Olha, a miséria, a fome, isso no Brasil, a Amazônia sendo arrebentada, isso tudo foi pior. O que 2023 pode nos trazer de melhor? Olha, se a gente se livrar do movimento antidemocrático, já vai ser bom. Estamos iniciando a última edição do Linhas Cruzadas de 2022. E hoje a gente vai dar uma olhada no ano que ficou para trás para discutir o ano que vem pela frente. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente fez algumas especulações sobre o ano que viria. Vamos relembrar. Você acredita em profecia? Não. O que vai ser esquecido em 2022? A Covid, provavelmente. Se a China virar a principal potência mundial, isso significa que as pessoas preferem ter o almoço garantido do que ter democracia? Sempre foi assim. E quem vai ganhar a eleição do Brasil em 2022? O pior. Qual foi a primeira questão mesmo que apareceu? Que eu esqueci. A última foi que eu falei que ia ganhar a eleição. O pior, graças a Deus, não aconteceu isso. Depois tinha a coisa da China, de que se a China continuar a crescer, a gente pode provar que as pessoas preferem o jantar a qualquer outra ideologia política, continuam achando a mesma coisa, mesmo com qualquer crise que a China passe. Basta olhar para a história, você vê como normalmente quando a coisa pega, as pessoas colaboram com regimes totalitários, né? O que acontece na China nesse momento é o problema de que os chineses não aguentam mais a política de Covid zero, né? Ah, foi sobre a Covid, que podia ser esquecido em 22. A Covid só não é esquecida porque os jornalistas continuam falando dela. Não acredito em profecia, né? Assim, continuo achando que coisas que a gente pode falar sobre o próximo ano, os próximos meses, tem a ver com o que a gente observa aqui, né? Até porque de 3 De perguntas, 3, né? você errou uma. Ganhei de 2-1. Tô que nem o Japão. Pondé, o Brasil viveu uma eleição muito disputada, trouxe algumas surpresas no primeiro turno e o Lula venceu no segundo turno. A gente falou sobre isso também neste ano, vamos relembrar. Você não concorda que a questão neste ano de 2022 não é mais a corrupção como foi em 2018, mas a economia? E nisso o Moro não tem muito o que dizer sobre isso. Sem dúvida. Eu concordo com você, primeiro, que agora há um anti-bolsonarismo, e não havia, era o contrário, em 18. Apesar de que não sei se esse antibolsonarismo será suficiente para o PT navegar nele. E o Lula também não sabe se é. Por isso que ele está querendo trazer Alckmin ou qualquer outro para perto dele, para ele ficar com uma certa lumbra de terceira via e não de outro polo. Você mandou muito bem aí, hein? Porque quando a gente fez isso, o hoje vice-presidente eleito Alckmin, Geraldo Alckmin, ele estava supostamente conversando com o agora presidente eleito Lula sobre isso. E você já antecipou que não só que ele seria de fato vice, como ele estava lá justamente para fazer isso, que era trazer o Lula para o centro, que é a intenção dele agora, inclusive, eleito e como presidente. Porque, veja, na realidade eu até gosto quando eu erro as coisas, que o mundo fica mais interessante. Surpreendente. Essa questão aí
ela era, de fato, estava dada lá no tabuleiro, né? O Lula não tinha certeza se o antibolsonarismo era suficiente, como de fato quase não foi, né? Quase a eleição deu empate. Por 2 milhões. Né? E depois trazer o Alckmin para a chapa dele era justamente tentar dar ao Lula a ideia de que ele não era simplesmente o outro polo do Bolsonaro, que ele era o civilizado da relação. Isso na campanha, mas agora no governo isso se mantém, essa ideia é a mesma, né? O Lula precisa do Alckmin para dar esse caráter no governo, de um governo não petista, mas um governo centrista quase, ou centro-esquerda, pelo menos. Porque os petistas são muito gulosos, né? Se largar a mão dos petistas, eles querem transformar o país no quintal, né? A gente sabe disso. Então, o Lula, que é um grande político, ele sabe muito bem disso. E me dizem também que o Alckmin está lá, inclusive, para barrar esse apetite voraz dos petistas, não é? Para dar uma controlada no ambiente. E é muito louco porque o Alckmin, que era... O Lula ainda tem, digamos assim, um poder de fênix, né? Porque o Alckmin era quase um político morto, né? Depois de ter administrado o estado mais rico da federação não sei quantos anos, isso virou pó, né? Na eleição de 18 todo mundo virou pó, né? Menos o Haddad e o Bolsonaro. E, de repente, o Lula ressuscitou o Alckmin. E você sabe de quem que foi a ideia de trazer o Alckmin para dentro do PT, na chapa do Lula? Isso é uma revelação inédita. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu suspeito que essas ideias parecem coisa de gente tipo Kassab, assim. Não, errou. Foi uma ideia da Luciana Temer, a filha do Michel Temer. Luciana Temer é a filha do Michel Temer? É? Parece ideia do Kassab. Não, não foi do Kassab. Inclusive, o Kassab queria ser o Alckmin, ele queria ser o vice do Lula. Não era suficiente. Não era, não seria. Não seria. Ele é muito fisiológico. Tem a cara muito de... Eu lembro que o Kassab falou, o meu partido não é nem de direita, nem de esquerda. E nem de centro. E nem de centro, ou seja, é um partido quântico, de certa forma. O Kassab é uma figura, dizem que é muito poderosa, né? Que vai ter um impacto muito grande no governo do Tarcísio, mas é uma figura... Não acho que ele ia passar a mesma energia do Alckmin. Ou aura. A mesma aura, isso aí. Vamos ver agora um trecho em que a gente falou sobre os desafios do futuro presidente eleito. Thaís, você acha que é possível a gente ter um cenário melhor ou menos pior em 23? Eu espero que seja menos pior, mas eu tenho dúvidas e logo no começo, Pondé, porque essa eleição está sendo tão passional, né? Tão colocada como um duelo entre o bem e o mal, que eu fico pensando em 1º de janeiro de 2023, quando finalmente a gente tiver um presidente, ele não vai ser nem o bem nem o mal, ele não vai ser Deus nem o demônio, vai ser um homem cheio de problemas, né? Com grandes problemas, a começar pela relação com o Congresso, que vai ser muito difícil, principalmente se o vencedor for o Lula. Então, eu acho que as pessoas vão se frustrar um pouco, porque a gente vai amanhecer no dia 1º de janeiro com metade da população muito contente e metade da população muito frustrada ou mesmo inconformada. Muito bem. Você previu o governo de transição total, né? Só pepino. Não, a parte da população inconformada eu acertei, mas a parte dos problemas do Congresso parece que o Lula já deu um jeitinho de driblar lá. Então, isso a gente nunca deve subestimar o poder do fisiologismo político, né? Ou da capacidade de diálogo, como se fala por aí. Mas, sem dúvida nenhuma, a coisa de metade do país feliz, metade infeliz, é o que aconteceu, porque a eleição deu quase empate. E também essa coisa de que o cara bom ou mal não é isso, é um cara cheio de problemas. E o governo de transição, que virou, o governo de transição não, essa equipe de transição, que virou um rolo, né? Enorme, tem, sei lá, 50 mil pessoas, todo mundo quer um pedacinho, como se já fosse uma briga por ministérios, né? E qual você acha agora que vai ser a principal dificuldade do governo Lula Pondé? Nesse momento, daqui para frente? Eleito, a partir do dia 1º de janeiro. Sem dúvida nenhuma, continua a ser, não sei se é a principal, porque eu acho que nunca existe essa coisa assim, a única principal, mas eu acho que um problema grande que já está apontando que é um problema grande é o problema da grana, né? De como todo esse debate ao redor da tal PEC da transição, né?
e essa coisa do fura o teto para cá, fura o teto para lá, o que é tudo muito engraçado, porque engraçado não. Porque a gente sabe que no final do governo, o Bolsonaro, um pouco antes da eleição, torrou o dinheiro todo para ver se conseguia ganhar a eleição, né? Com motorista, taxista, sei lá, policial, não sei quantas categorias. E então, agora o Lula precisa pagar as promessas de eleição, e mais do que pagar as promessas de eleição, o governo Lula tem uma marca que faz com que ele seja tão amado por grande parte da população mais pobre, que é a ideia de melhorar a condição material de vida das pessoas, né? E para isso precisa de dinheiro. Então, acho que isso significa que, para ele conseguir essas coisas, ele vai precisar regar bem as emendas do relator lá e o orçamento secreto. Então, acho que isso é um problema que está na cara aí. Agora, a Amazônia é um grande problema, porque a Amazônia hoje é o espaço de convergência criminosa. Na verdade, ninguém consegue parar a atividade criminosa na Amazônia, inclusive porque ninguém quer seguir o dinheiro de onde vem, quem que está investindo nessa patifaria, certo? E isso geopoliticamente, esse é o grande ativo do Lula, né? E do Brasil. E o Lula está aí identificado como aquele cara que vai salvar a Amazônia de alguma forma, parar o desmatamento. E não acho que vai ser fácil assim, não. E talvez ganhe o prêmio Nobel também por salvar a Amazônia, não é? Pelo menos isso parece estar no radar dele. Vendo como o Lula, nos governos Lula, o Lula tentou alçar o Brasil ao papel, por exemplo, de alguém que poderia mediar o conflito israelo-palestino, lembra? E, assim, nem os Estados Unidos conseguem mediar aquele conflito, né? E o Lula tinha um pouco uma proposta de tornar o Brasil relevante no cenário geopolítico, coisa que o país nunca foi, né? E parece que ele continua firmemente decidido a fazer isso. Isso que me levou a pensar nessa história do Nobel, que você Até falou. porque ele tem uma ambição pessoal, ao que tudo indica, Ser uma presidente ambição da ONU um dia, quem se sabe? projetar como uma liderança global, de fato, e um prêmio Nobel é a coroação desse desejo. Pode ser. Ex-operário, identificado como o cara que salvou o país, do bolsonarismo, eu quero dizer, identificado como um cara que conseguiu, durante um certo tempo, melhorar a condição material de uma população muito pobre, né? Com um cara que é apaziguador, bom de diálogo, equilibrado, centro-esquerda. E agora salva a Amazônia. Salvando a Amazônia, de fato, seria o Nobel da Paz, é isso? Qualquer que seja o Nobel, está valendo. Vamos ver, né? Vamos ver se consegue, né? Tem que entrar na cota de Nobel para gente que vem do Sul, né? Como o Ocidente fala, né? Gente que vem do Sul. Está na moda. Está na moda, né? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir: será que 2023 será mais um ano politicamente correto? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje revendo algumas ideias de que falamos nesse ano que passou e vendo quais ficaram de pé. Vamos ver agora um dos momentos favoritos do Pondé nessa temporada. Qual é a sua utopia, Thaís? A minha utopia é... Você vai dar risada, mas é a do amor perfeito. Sabia que você ia rir. Thaís, o amor perfeito, Thaís. Tu vai passar a vida inteira procurando, Thaís. É uma utopia. Adorei. Boa sorte. Você acha graça, né? E aí, já encontrou? Eu encontrei outra coisa. Encontrou outra coisa? Eu encontrei isso aqui, ó. É um livro, encontrei um livro que diz assim, ó: apesar de este autor assumir que padece do velho mal-estar romântico com a modernidade, sem usufruir das inúmeras utopias que o romantismo produziu, aí abre parênteses, natureza, vida simples, socialismo, talvez eu padeça apenas da utopia do amor romântico. Quem será que escreveu isso? Quem é essa besta? Luiz Felipe Pondé.
Que golpe mais baixo! É por Você isso que eu também posso rir de você. Você também quer que eu rasgue o que você escreveu? Não, eu não vou dar uma de FHC. Quem sou eu para me comparar ao FHC? Então, não sou a única. Não, é por isso que eu posso rir de você. Imagina, ela é tão CDF, cara. Luiz Felipe Pondé. Essa japa é tão CDF que ela foi olhar no livro. Olha, isso dá inferno, viu? Cuidado. Um dos assuntos mais importantes desse ano que está terminando foi a guerra da Ucrânia. Vamos ver o que o Pondé disse sobre a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que aconteceu em fevereiro desse ano que termina agora. Porque esse apoio popular, do que a gente pode chamar das praças cantando Imagine All the People, não sei o quê, esse apoio popular é um apoio que, na realidade, ele é frívolo. Ele está aqui e, de repente, ele pode desaparecer. Os vídeos da guerra da Ucrânia podem cansar as pessoas. E o Putin sabe muito bem disso. Porque, apesar de que o Putin, pessoa, não tem o conhecimento, a competência que o Zelensky tem, a Rússia, sabidamente, ela é, digamos assim, uma grande especialista em redes digitais, política digital, cyberataques e todo tipo dessas coisas que falam por aí. Então, o Putin sabe muito bem de que todo esse barulho, chega uma hora que a população cansa. A mídia deixa de dar manchete sobre isso, começa a dar manchete de outra coisa. E aí, os russos e os ucranianos sem apoio da OTAN. Porque quando a Polônia ensaiou querendo mandar um dos caças que ela recebeu dos outros, porque ela não tem essa bola toda, o que os Estados Unidos falou? O que a Kamala Harris falou? Não vamos, pelo menos até então, não vamos não. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem muito bem que se ele atravessar o samba, né, com a Rússia pode escalar num nível muito mais alto a violência, e não só nuclear, violência convencional. Então, eu não poria tanta bola e não apostaria tanto no poder da opinião pública mundial, porque a opinião pública mundial cansa. É o saco quando você acerta, né? E ainda mais uma coisa como essa, porque isso também é óbvio, né? Por isso que o Nelson dizia que só os profetas são os únicos que veem o óbvio, né? Não sei, mas como chama isso? A mobilização da opinião pública mundial em favor da Ucrânia virou pó, né? Era óbvio que ia virar. Cansou. Mas eu acho que teve alguns elementos também específicos que contribuíram para isso. Por exemplo, você não tem mais jornalistas praticamente lá. Você tem a CNN, Pondé, tinha 75 jornalistas lá em fevereiro. 75 jornalistas não, incluindo tradutores, motoristas, 75 pessoas lá. É muito dinheiro. E agora, porque a coisa escalou tanto, você não tem condições de manter nem financeiras e nem por questões mínimas de segurança, lá o número de jornalistas diminuiu muito. Então, sem jornalistas também, isso reverbera menos. Eu acho que tem essa questão pontual, não? Sem dúvida. Isso principalmente do ponto de vista de quem vê jornalismo profissional, né? Mas aquelas pessoas que do começo, como eu citei, a gente lembra que tinha aquele povo cantando, acho que até em Budapeste, se não me engano, se cantou, né? Imagina, terra do Orbán, né? Se cantou, Imagine All the People, sei lá o quê. As pessoas gostam desses gestos, que nem durante a Copa do Mundo, né? A Alemanha, na sua estreia, os jogadores fizeram aquele gesto de pôr a mão na boca, como protesto, direitos humanos são inegociáveis. Se quisesse boicotar a Copa do Mundo do Catar, por direitos humanos, era muito fácil. Não ia, certo? Mas não pode, é muito dinheiro, é muito trabalho de marca, carreira profissional. Então, é óbvio que direitos humanos são negociáveis. Só não sabe disso o coitado dos alunos jovens que estão por aí ouvindo um monte de gente mentir. É claro que é negociável. Direitos humanos são negociáveis na medida de quem paga a conta de quanto custa. Em tese, não deveria ser. Não deveria ser em tese. Mas, na prática, então, é um pouco isso que eu estava pensando quando eu dizia que a mobilização pública ia perder foco.
Se os jornalistas... Inclusive, a coisa durou muito tempo, né? Esticou o ano inteiro, né, a guerra. E o jornalismo também tinha mais coisa para mostrar, né, do que ficar só gastando dinheiro lá com a Ucrânia, que foi uma guerra que supostamente ia ser curta e acabou virando uma guerra quase endêmica, né, e não só epidêmica. Mas eu acho que as redes sociais, o povo no dia a dia, mesmo com o jornalismo, teria desencanado. Vamos ver agora um trecho sobre um assunto que dominou 2022 e também 2021 e também 2020, 2019 e não sai de moda, que é o politicamente correto. Neste ano que está acabando, a gente discutiu se ele destrói ou não a criatividade. Pondé, e você acha que o politicamente correto é uma moda passageira ou ele veio para ficar? Não dá para fazer uma previsão de que ele vai ficar para sempre, né? Porque o mundo, por exemplo, o politicamente correto hoje, ele é típico de um universo rico materialmente, em que as pessoas podem experimentar essas coisas assim como se experimenta comida. E a gente passou fome a história quase toda da humanidade. E agora, se a gente voltasse a passar fome, provavelmente não ia ter história de glúten, isso, lactose, aquilo. Então, a gente não sabe. De repente, eu vejo o politicamente correto como uma das características da riqueza do capitalismo, que abre espaço para pessoas... Porque uma coisa, Thaís, é você dizer que pessoas podem muito bem viver a identidade que elas querem. E tudo bem. Outra coisa é você transformar isso em alguma coisa que uma pessoa, se usar errado, tem medo de ser preso. O politicamente correto nasceu na esquerda americana, né? Na esquerda cultural. Quando a esquerda ficou viúva da União Soviética e intelectuais foram para os Estados Unidos, foram falar em universidade riquinho, né? E aí começou questões feminismo, identidades, combate ao racismo, como problemas dentro da sociedade liberal, e que a esquerda começou a trabalhar no sentido de abrir espaço para grupos que eram excluídos dentro do bolo da sociedade de mercado, né? Mas nasceu nesse ambiente identificado com moçadinha de esquerda, de humanas e tal, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também. Hoje não, politicamente correto hoje é compliance. Politicamente correto hoje é um discurso corporativo. É uma questão de branding, de marca. Portanto, ele atravessou o espectro ideológico americano, brasileiro, atravessou o espectro ideológico e hoje ele está na centro-direita, para usar essa linguagem didática, entende? Mas, como você lembrou, ele teve origem na esquerda, embora agora tenha atravessado o espectro e esteja generalizado, disseminado. Mas com a gente agora vivendo um governo de esquerda ou de centro-esquerda, como pretende o presidente eleito, você acha que o Brasil tende a ser mais politicamente correto ou, com essa disseminação, as coisas vão ficar como estão? Eu acho que o politicamente correto hoje... Ele não precisa do Lula, exatamente. Primeiro que o Lula não é um político de centro-esquerda dessa tradição. O Lula, eu acho que no Brasil, o PT, falando do ponto de vista de origens, né? Não estou discutindo aqui pureza ideológica, ou seja o que for, honestidade, não corrupção. O PT é um partido que ainda deita raízes numa herança de esquerda europeia, sindicalista, né? Que estava ali na tensão, já revisionista, não queria destruir o capitalismo nunca, mas ali no combate pelos direitos do trabalhador, digamos, tanto que chama Partido dos Trabalhadores. No Brasil, quem cumpre um pouco essa função da esquerda-direita americana culturalista é o PSOL, né? O PSOL é que está mais colado nesse tipo de coisa. O que para o PT é bom porque ele pode manter sua identidade. Então, Thaís, eu tenho a impressão que hoje o politicamente correto é uma coisa que transita principalmente entre poder judiciário, por isso que eu falava de ser preso, transita entre o ativismo judiciário de um lado e do outro lado o mercado, não precisa do Lula. Eu quero dizer, não precisa do Lula. É claro que um presidente que não fosse de centro-esquerda poderia complicar a vida para as iniciativas politicamente corretas, é claro.
Mas eu acho que não precisa exatamente. Mas você vai ter políticas governamentais na educação, políticas de governo na cultura, e isso de certa forma vai influenciar o direcionamento A educação ideológico. é politicamente correta há muito tempo, inclusive no PSDB de São Paulo. Então, isso por quê? Porque o politicamente correto, ele capilarizou. Estava falando do mundo corporativo, mas o mundo da educação, o politicamente correto capilarizou e continuou capilarizando o governo Bolsonaro. Os ataques histéricos, todo aquele ridículo ao redor do Ministério da Educação, que ocorreu durante quase todo o governo Bolsonaro, e principalmente no começo, tira um, bota o outro, não sei o quê. A educação, se você for olhar o que pensa a educação, por exemplo, o Estado como São Paulo, que está na mão do PSDB há muito tempo, que é um partido que era de centro-esquerda, centro-direita, o politicamente correto está capilarizado nas propostas de educação. É claro que, de novo, o governo do PT tende a bombar isso mais, mas já está instalado na educação, inclusive em escolas privadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a pandemia de coronavírus. Passou? Estamos de volta com o último Linhas Cruzadas, o último de 2022. Aqui nós olhamos para trás para poder olhar para frente. E vamos ver agora uma seleção das opiniões mais interessantes que colhemos na rua neste ano. Eu sou bem pessimista, porque eu acho que a realidade é bem dura, assim. O meu mundo ideal tá bom como tá hoje. Tô feliz hoje com esse mundo aí. Meu maior prazer é sair com os meus amigos, ir para um boteco, tomar uma e fazer conversa sobre nenhum assunto relevante para a sociedade. Eu acho que eu cometo mais pecado que meus pais. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu aproveitaria a vida, mas se eu soubesse que vou viver até os 120 anos sem dinheiro, eu me mataria antes. Com certeza eu, né? Porque o homem não manda quase nada. É desorganizado, eu sou organizada, faço tudo. Então, normalmente é a mulher que manda, sempre. Acho que quanto mais uma pessoa sabe, mais triste ela fica. O que eu não tenho, que eu acho que eu tenho direito de ter, um cara bacana na minha vida. Quando eu uso a razão, o coração padece. Eu acho que nós não fomos feitos para nada. Ser feliz é uma escolha. Gente, os animais, com todo o respeito pelo ser humano, tem muito mais valor do que o ser humano. Meu novo pecado hoje é ver uma mulher bonita, né, e desejar ela. Só para deixar claro, aqui tem um monte de programas misturados. Sim, temas diferentes. Né? São temas, perguntas diferentes. Então, aqui eles respondem sobre o que é otimismo, qual é o novo pecado, o que ela quer da vida. Foi essa que respondeu. Eu acho que uma coisa que eu tenho direito, eu não tenho a ter, é um homem legal na minha vida. É claro, bom, a questão é que é evidente que isso não é do ramo dos direitos. Mas é que eu peguei essa questão não porque ela fala que ela teria direito ao homem legal na vida dela. Tanto faz ela ou ele aqui, a questão é essa lógica que permeia muito nossa vida de senso comum, que nós temos direitos a muitas coisas. Direitos são, grosso modo, objeto do espaço civil ou jurídico, né? No máximo político. Direito não é alguma coisa que você pode dizer, não, eu tenho direito a ter uma mulher que eu ame ou um homem que eu... Não, ninguém tem direito a isso. Eu tenho direito de ser feliz. Ou eu tenho o direito de ser feliz. Você tem até direito não, mas você, se você está querendo ser feliz, é bom, por exemplo, se você trabalhar e não ficar passando a conta para os outros, você não ser irresponsável. É uma série de coisas que todo mundo sabe. Mas quando alguém fala que tem um direito de ser feliz, e às vezes se remete à Constituição americana, né, aos americanos, que é o direito de buscar a felicidade. Ou seja, que ninguém atrapalhe demais esse processo. Que é muito diferente da ideia de que eu tenho direito de ser feliz. Ninguém tem direito de ser feliz. Não, o direito não é alguma coisa que brota do céu, ou que brota do chão, ou que porque você nasceu você tem. É um objeto civil, político e jurídico. No começo do ano, a pandemia ainda era uma incógnita. Vamos lembrar da aposta do Pondé para ela. Pondé, a pandemia vai virar uma endemia, ou seja, vai ficar localizada em alguns lugares, restrita a alguns lugares e atingir poucas pessoas? O sonho de consumo de 2022.
é de que a pandemia viria uma endemia. É claro que no mundo ideal ela desapareceria, mas nunca desaparece. As epidemias, inclusive piores do que essa, piores em sentido estatístico, porque cada pessoa que morre é uma perda absoluta, né? Estou falando em sentido estatístico. Foram esquecidas. Ao mesmo tempo, o que acontece? Se você comparar com o caso da influenza espanhola, algumas pessoas continuam morrendo de gripe, de influenza, mas ela saiu da mídia, esse assunto. Inclusive, é uma endemia cíclica, aparece em épocas do ano, então todo mundo tem como é que é, aqui no Brasil, por exemplo, você tem então que vacinar tudo de novo, certo? Isso é coisa que faz parte do cotidiano. A Covid, que eu dizia que provavelmente ia seguir esse caminho, e todo mundo que, digamos, os especialistas em epidemiologia também pensam assim, né? A Covid, que está, então, seguindo mais ou menos esse caminho, a diferença é que ainda permanece na memória das pessoas, ainda está presente na memória das pessoas. Por exemplo, houve um aumento de casos durante um período, que depois a mídia disse que caiu já, então aí todo mundo começa a usar máscara de novo, certo? Então se cria essa sensação de que a epidemia voltou. Não é assim. Inclusive, vale a pena se discutir que as formas de evitar a Covid, pelo menos agora que pelo menos a gente já se livrou do Bolsonaro, talvez as pessoas consigam refletir, eu duvido, mas eu vou arriscar, consigam refletir sobre questões a ver com a pandemia, que não seja mais aquela polarização idiota que estava. Ou você é bolsonarista, ou você é a favor do lockdown, né? Lembra? Isso lá em 2020, 2021, essa polarização que se transformou quase num tótem. Então, essas controvérsias epidemiológicas, elas viraram uma questão ao longo da pandemia, que era uma questão assim completamente ideologizada, o que tinha acontecido na gripe espanhola em alguma medida. Mas o fato de haver redes sociais e o fato da pandemia ter sido uma efeméride tão poderosa para o jornalismo e as redes sociais, isso acabou mantendo a memória social mais ativa. Então, é possível que em 2024, de repente, alguém faz uma matéria e mostra que houve, então, um aumento de casos de Covid, todo mundo começa a usar máscara de novo. Mas, Pondé, 2 anos depois, e ideologizações à parte, não é possível já saber o que cientificamente funciona, o que não funciona? No começo da pandemia, eu fui ler livros sobre epidemias, inclusive sobre a gripe espanhola. Inclusive, saiu um aqui no Brasil, da Schwartz. Inclusive, um livro muito interessante que trazia, eu não lembro o nome dele agora, que era um livro, na realidade, que ele trazia fotos da mídia no Brasil durante a gripe espanhola. E você tinha discussões sobre lockdown, não lockdown, máscara, não máscara. E uma coisa, isso eu estou querendo mostrar que às vezes as coisas não são tão óbvias, porque, grosso modo, 100 anos depois, a gente estava discutindo coisas semelhantes, né? E as epidemias são entidades que têm uma face voltada para a medicina, e tem uma operação matemática no meio, estatística, e tem uma face voltada para as ciências sociais. Então, por exemplo, no começo da pandemia de coronavírus, um artigo no New York Times de uma jornalista dizia que a experiência é que as pessoas saíam da epidemia socialmente antes de sair dela biologicamente, porque as pessoas cansam do lockdown, né? E aí vão para a vida. Então, quando você pergunta, já não dá para saber cientificamente, veja bem, a ciência, um dos territórios da medicina em que mais se bate cabeça é a imunologia, até hoje. Então, quando você pergunta, a ciência não sabe cientificamente, a ciência sabe um monte de coisa, mas, por exemplo, pandemias e epidemias têm a ver com territórios da imunologia, certo? O processo de imunização, como isso se dá. E esse é um território em que, digamos assim, a ciência sabe menos do que como,
por exemplo, lidar com ataque cardíaco, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, não é dizer que a ciência não sabe. Aquilo que a ciência consegue saber depende de certos limites de métodos e de objetos. Na verdade, eu entendo que a ideologização ainda está ativa até hoje no Brasil. Vamos agora rever alguns momentos do nosso jogo rápido. Thaís, como se reconhece uma pessoa feliz? Feliz é quando ela para de respirar, porque daí ela não tem mais medo da morte, ela não tem mais medo do desamparo, não é? Você é uma pessimista. Não, tô só... A gente está feliz seguindo aqui. Seguindo o raciocínio. A gente abandone o raciocínio. E olhe, a gente está rindo aqui, a gente está feliz. Então, a risada é a resposta certa? Quase sempre o humor é sinal de saúde, né? Quando um homem casado tem a obrigação de contrariar uma mulher? A mulher dele. A mulher dele, não a mulher. Quando ele tem a obrigação de contrariar essa mulher, eu não consigo imaginar nenhuma situação. Deixa eu pensar aqui, usar os meus neurônios. Quando que um homem casado tem a obrigação de contrariar a mulher? Sei lá, se ela quiser pular pela janela, alguma coisa assim. No cotidiano, acho que só se ele quiser dor de cabeça. O que você já ganhou sendo pessimista? Aí não vale dizer que você não é pessimista, que ninguém vai acreditar. Eu tenho filhos, como eu posso ser pessimista? Mas se eu for assumir como fato que eu sou pessimista, o que eu ganhei sendo pessimista? Todo o sucesso do meu trabalho. É verdade, eu não sei como ainda te convidam para dar palestra. Thaís, conta para nós. Quando você tinha 20 anos, 20 e poucos anos, você se interessava por homens 20, 25 anos, 30 anos mais velhos que você? Exatamente assim. Olha só. Quer dizer, gostava de uns caras meio cabeça, assim, experiente. Exatamente isso. Não são assim todas as mulheres? Você vê como a gente estava feliz, olha lá? Pois é, esse é um momento feliz desse programa. Divertido, né? Mas aquela parte lá, aquela pergunta que você me faz, assim, quando, não sei de onde, não lembro do contexto, quando que um homem tem a obrigação de contrariar o que sua mulher quer, continua assinando embaixo. Aliás, enquanto eu estava vendo a cena, e você insistia, e eu pensava, em que situação um homem pode se ver obrigado a contrariar a vontade da sua mulher? E eu pensei exatamente o que eu disse ali, agora. Se ela quiser pular pela janela... Eu pensei exatamente a mesma coisa. O que não significa que eu sou um gênio, significa que a coisa é óbvia. Significa que você é um homem coerente, e como homem coerente você nunca será pego na mentira, porque você vai repetir sempre as mesmas coisas. Não, isso também, né? Que é uma forma mais segura. Mas é porque é óbvio. Todo cara casado que permanece casado... Aliás, como disse uma das meninas, uma mulher... quando a gente estava vendo aquela sessão das pessoas falando, né, que a gente chama de povo fala, né, uma delas falou, quem manda sou eu, é claro, eu sou a mulher, ele é bagunçado, eu ponho tudo em ordem. Todo mundo sabe que um casamento que funciona, a mulher manda. Só as feministas não sabem. Porque, aliás, não conseguiram mandar em ninguém, provavelmente. Quando funciona, a mulher manda. Quando para da mulher mandar, é porque o cara está querendo outra mulher para mandar nele. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos fazer algumas previsões para 2023. Estamos de volta com o último Linhas Cruzadas de 2022. E agora nós vamos falar sobre as tendências para 2023. Vamos começar, Pondé, pela política. A gente já falou um pouco de política nacional. Como é que fica o mundo do ponto de vista político em 2023? Existem duas formas de se olhar para tendências, né? Primeiro, uma palavra que foi tendências de comportamento em diversas áreas, ela foi apropriada pelo marketing. Então, quando você está falando de tendências do ponto de vista do marketing, você pode falar, por exemplo, é uma tendência os jovens pedirem demissão. Isso é uma tendência numa bola, né? Numa bolha, não numa bola, numa bolha, né? Econômica, né? Só jovem que tem alguma grana fica pedindo demissão do emprego quando está com 30 anos. Entende? Então, não, mas aí o marketing fala que isso é uma tendência. Outra coisa é quando você está olhando para a sociedade e você está vendo certos
comportamentos já instalados e as causas desse comportamento não deverão desaparecer. Portanto, as tendências devem se aprofundar. Ou seja, é mais do mesmo. O que vai existir é, se as causas que geram esse comportamento não devem desaparecer a curto ou médio prazo, nós podemos, em uma razoável medida, dizer que é provável que, portanto, esse comportamento continue como uma tendência e, quem sabe, até se aprofunde, se capilarize e tal. Né? Então, falo isso porque, normalmente, quando se fala em tendência, se pensa em marketing. Tendência no marketing é só para vendas. Outra coisa é você olhar de um modo mais político, sociológico, né? De uma forma um pouco mais consistente. E aí, na política, né? Por exemplo, do ponto de vista geopolítico, as tensões com a Rússia, a grande descoberta dos europeus de que eles não podem entregar as discussões de matriz energética na mão da Greta Thunberg, por exemplo. Não podem. Então, diante disso, você diria que a tendência seria a continuação do pragmatismo ou a tendência seria a continuação do marketing de causa sobre o pragmatismo, vencendo o pragmatismo? Não, os dois continuam existindo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a 23 começa com um olhar mais pragmático para essas questões. Não que o marketing de causa vai acabar, porque tem dinheiro no marketing de causa, então ele não vai acabar. Outra coisa, do ponto de vista geopolítico, é o mesmo processo de acirramento da entrada da China no cenário geopolítico, né, como uma potência, além do fato que tem um debate muito interessante sobre a China, que eu acho que ao longo de 23 talvez apareça, que é aquele velho argumento entre aqueles que dizem que a China, como a gente já discutiu, inclusive aqui, que a China provaria que as pessoas são mais preocupadas com a janta, lembra? E, portanto, a democracia ficaria de lado. Então, tem alguns que acham que a China levaria a isso, e tem outros que acham, não, chamados institucionalistas, que acham que o processo de enriquecimento vai fazer com que os chineses comecem a questionar o governo totalitário, como aconteceu no final do ano, por conta do lockdown, política zero, né? Então, essa polêmica política interna da China vai, ao longo de 23, é possivelmente que ela apareça, se o governo totalitário chinês vai conseguir reprimir completamente o movimento dentro da China, que desde de 89, a Praça da Paz, lá, aquela coisa vai aparecer, 89, se não me engano, Praça da Paz. No cenário nacional também no Brasil, me parece que, e também nos Estados Unidos, a política passa por um processo de radicalização, de polarização. Mais ainda. Ou seja, não há sinal de que ela vá parar, né? Porque a polarização ela extrapola partido político e ela está muito vinculada às redes sociais. No Brasil, por exemplo, você acha que com ou sem Bolsonaro, o bolsonarismo permanece? Inclusive, o Bolsonaro tem medo disso, né? De que o bolsonarismo saia da mão dele, né? Basta alguém esperto aí inventar um novo nome, ou passe a chamar de extrema-direita só, e pare de usar a expressão bolsonarismo, um adjetivo, bolsonarismo. Comece a escrever extrema-direita, e a palavra bolsonarismo desapareça. Por quê? Porque a extrema-direita é uma realidade em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em países do leste europeu. Bom, você falou em bolsonarismo na política. Na área do comportamento, que outro ismo você acha que tende a se manter ou desaparecer ou sucumbir, talvez? O identitarismo, o feminismo, o veganismo? Não acho que... o veganismo está super bem instalado no mercado. Fala de gosto. Gosto no sentido de comida, eu quero dizer, né? Fala de uma atávica obsessão de parte da humanidade pela ideia de pureza. Então, o veganismo não tende a desaparecer. Agora, o feminismo está um pouco, né? O feminismo, na verdade, ele hoje é
ele está muito vinculado às mulheres mais jovens. É claro que você tem líderes feministas, inclusive que ganham dinheiro sendo líderes feministas em vários territórios da vida aqui, né? Mas o feminismo hoje está muito vinculado a uma certa formação e educação que é dada nas escolas, desde as escolas de pequenos até a universidade. E, portanto, o grande nicho feminista hoje é principalmente mulheres mais jovens. Então, não acho que ele vai desaparecer nesse sentido, porque tem um mercado de pessoas mais jovens, né? E, inclusive, aquilo que se chama de feministas, ou seja, os meninos também que são feministas, que coitados, né? É bem ridículo isso, eu acho. Acaba ficando bem ridículo o comportamento. Mas, assim, o que pode acontecer é, ao longo da vida, você ter mudanças de comportamento nessas meninas que hoje são jovens, depois serão mulheres de 40, 50 anos. Sabe aquela coisa que se falava na geração dos meus pais? Se você não é comunista quando você é jovem, você não tem coração. Se você continua comunista depois de 50 anos, você não tem cérebro. Eu não sei se é a mesma coisa, porque deixar de ser comunista quando você era jovem não causa tanto dano na sua vida quanto o feminismo pode causar na vida de uma menina jovem. Por exemplo? Muita dificuldade afetiva, muita dificuldade de leitura de comportamento das pessoas, muita contaminação no plano das expectativas, certo? E das demandas, isso que eu estou chamando de danos. E pode fazer com que você chegue lá aos 40, 50 anos, você já não acredite mais tanto nisso, mas o ressentimento tome conta da sua vida. E aí você reforça a posição por ressentimento, que é uma coisa que funciona muito, muito em política. Então, não acho que nenhum esses dois que você cita. O identitarismo também não, inclusive porque o identitarismo está no mercado. Pondé, e a educação? O ensino à distância, por exemplo, que pegou na pandemia, vai ser uma tendência ou vai embora junto com a pandemia? Não, o ensino à distância não foi inventado pela pandemia. É uma tendência. Ele é um fruto do avanço da tecnologia. A pandemia, claro, foi um ambiente que funcionou como uma espécie de enzima, acelerou a instalação de novos cursos à distância. Hoje, o que a educação formal olha para frente, principalmente aquela que é paga, é o fato de que, para você tornar o negócio sustentável, você precisa retirar a variável território, para relativizar o território. Ou seja, você precisa sair do ambiente só físico, presencial, para ter aluno suficiente. Quando está falando de universidades, principalmente o cursos de pós-graduação, seja lá o que for, técnicos, não de crianças, apesar de que vai ter gente querendo usar para crianças também, a tendência, cada vez mais, é de que você tenha que captar estudantes que não estão no espaço físico da cidade que você está. Isso já é um fato. Por isso é uma tendência. Só um parênteses, por que para a criança não funciona definitivamente? Pelo menos até agora não funciona, porque é difícil você colocar uma criança na frente de um computador para ficar fazendo alguma coisa que não é divertida. Por exemplo, ou na frente de um celular para alguma coisa que não é divertida. Isso pode forçar a educação infantil a ficar cada vez mais parecida com games, né? Que pode vir a ser uma tendência. Acho que ainda é muito cru isso, mas pode vir a acontecer isso. Você sabe essa coisa de chamar professor de facilitador, como tem os picaretas que falam assim por aí? Então, isso pode vir a acontecer, mas, por enquanto, as crianças ainda se mexem. Por enquanto, pelo menos. Elas ainda se mexem. Então, a ideia de colocar uma criança na frente de um conteúdo que seja boring, que seja entediante para ela, ela vai tender a se mexer e perder a atenção. Isso é uma coisa que ainda não se resolveu, né? Mas, quando se fala que o EAD, como se fala em ensino à distância, educação à distância é uma tendência, ele é uma tendência também pelo fato, que alguém pode chamar de positivo, não por causas contraditórias ou negativas, como a redução de jovens, no sentido de que o EAD abre espaço para pessoas que, de fato, não estão ali e querem fazer o curso. Ao mesmo tempo, o EAD facilita em muito a lida com o aluno no dia a dia, né? Facilita a possibilidade de você produzir cursos mais compactos. A legislação facilita você ter toda uma parte de horas de atividades que não são aulas mesmo,
certo? Você pode ter aula gravada, live, vídeo que você manda o aluno ler, exercícios. Mas você enxerga o fim da educação presencial? Então, eu não acho que a educação presencial acabe completamente. Primeiro, porque ela é uma coisa que já vem há muito tempo. Ela exerce uma função importante na ocupação da vida das crianças, né? Você põe criança na escola, antes de tudo, para ocupar o dia dela, né? Mas a educação presencial, no âmbito das universidades, principalmente, ela pode virar, por exemplo, um gosto por vinil, por disco de vinil, uma coisa meio vintage, né? Porque economicamente vai ficar muito difícil. Economicamente vai ficar difícil, porque não tem demanda. Então, já está acontecendo isso agora. As instituições elas têm que começar a buscar alunos fora do território onde a instituição está. Antes bastava abrir uma escola aqui, outra em outra cidade, mas agora não tem lugar nenhum. Então, você tem que abrir e a legislação vai acompanhando, né? Porque se o negócio quebrar, não sobra para ninguém. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas no ano que vem a gente está de volta.